Heracles, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, sejam muito bem-vindos às aulas de ciências aqui com o professor Bruno. Eu vou ser o professor de vocês dos oitavos anos A, B e C pela manhã, beleza? Então, pessoal, sem muita delonga, então vamos para o que interessa, aula. Nós estamos começando o ano e vamos iniciar falando sobre alimentação, né? Momentozinho maravilhoso, que está na unidade A, capítulo 1, alimentos e nutrientes, isso na página 13 do livro. Não se preocupem ainda com os livros, tá certo? Ainda vão ser distribuídos ao longo desse mês, então não se preocupem, vocês vão ter o conteúdo dentro de aulas gravadas como essa e aulas ao vivo lá pelo Google Meet. Então aqui é só uma complementação. Lá na aula ao vivo tem muito mais coisa, ok? Aqui eu tenho o livro de vocês, né, que vocês vão receber, como eu disse, ao longo desse mês. O livro de Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano, oitavo ano. Aqui embaixo eu deixei minhas mídias sociais, né? O Instagram, tem um contato para o WhatsApp, que vocês já têm aí. Tem o meu YouTube, né? Está sendo gravado aqui para ser divulgado para vocês. Então se inscreve lá, certo? Dá like, compartilha, comenta, ativa o sininho, beleza? Eu tenho meu e-mail que vocês podem mandar, o meu Face, o meu Twitter, o código, meu Twitter está aí, ó. O código das salas de aula do oitavo A, B e C, que vocês vão pegar lá no material. Aqui fica escondido para que a galera, né, alguém entre sem ser aluno, beleza? Então, continuando. O que eu tenho sobre importante a iniciar esse conteúdo é falar de um problema que nós temos no Brasil, né? Na realidade no mundo inteiro, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, isso é uma doença que está, digamos assim, crescendo de uma forma alarmante. Em países que não são desenvolvidos ou subdesenvolvidos, nós temos o contrário, né? Falamos de obesidade, né, e desnutrição. A obesidade, ela é uma característica que se tem através de uma má alimentação e que pode acarretar vários problemas de saúde. Então, desde 2006, os brasileiros vão fazendo pesquisas envolvendo o tema, né, obesidade, e notou-se que houve um crescimento muito grande até 2016 e muito mais nesses 4 anos seguintes, não entrando em 2021. Então, o problema que leva a diabetes, hipertensão, entre outros problemas de saúde. Então, o que é obesidade? Então, a obesidade, pessoal, é um problema, né, que se agrava devido ao acúmulo, certo, de substâncias químicas no corpo, que a gente vai falar quem são essas substâncias, eu vou logo adiantando, que são os lipídios, a gordurinha. E ela por ser uma substância química que aumenta com facilidade, elas podem migrar para certas regiões do corpo, levando a problemas como entupimento de veias, né, entupimento de artérias, e podendo levar até mesmo à morte devido a algum local que seja atingido. E nós temos que dar um jeito de compensarmos isso através de gasto dessa substância química que é o lipídio. Então nós temos que absorver, mas nós também temos que consumir e temos que baixar esse índice para que nosso organismo não entre em um estágio de obesidade, né? de aumento exagerado da massa corporal. Nós temos um método de se calcular a sua massa corporal, nós chamamos de IMC, que é o índice de massa corporal. Isso varia para criança, adolescente e adulto. Esse índice é feito através de um cálculo. Para adultos, crianças e adolescentes, tem que ser visto com o pediatra esse tipo de cálculo, já é uma coisa diferenciada. Então esse que eu vou mostrar a vocês é para o índice de massa corporal de um adulto, que é feito através de uma continha, em que eu pego a massa corporal, aqui está peso, mas esse nome não é muito correto, vocês vão ver isso no ano que vem,
em física que peso e massa são duas coisas diferentes. Aqui eu vou deixar passar. Nós vamos ficar como se peso e massa fosse a mesma coisa. Só que não é. É efeito de palavras que são usadas no cotidiano, né? A gente usa muito peso, não usa massa, usa mais peso. Isso é uma palavra popular, mas não está correta. E esse cálculo, eu pego a massa corporal, que é o peso da pessoa em quilos, e divido, conta de divisão, pela altura da pessoa. Só que essa altura eu vou elevar ao quadrado. Eu vou pegar a altura vezes a altura. Então eu pego o peso e divido pela altura vezes a altura, que é a altura ao quadrado, né? E aí você vai ter o índice de massa corporal, que dependendo da pessoa, isso é feito através do nutricionista, ele vai dizer se a pessoa está em algum estágio de obesidade ou está abaixo do normal ou está exatamente no índice de massa corporal para aquele biotipo, para aquele corpo que ele tem. Isso é tudo feito através do nutricionista. E essas faixas, elas obedecem justamente esse cálculo, em que a massa, o IMC, ele está entre estágios. Nós temos uma pessoa que pode estar muito abaixo do ideal, muito abaixo, às vezes abaixo até demais, nós chamamos isso de abaixo do que está aqui, nós temos a desnutrição, que pode levar a sequelas irreversíveis, a problemas de saúde que não voltam mais ao normal, mesmo que a pessoa possa começar a ganhar massa corporal, começar a engordar um pouquinho. Isso leva a problemas irreversíveis, porque imagine o cérebro, ele é um dos órgãos mais importantes do corpo e que precisa muito de nutrientes. Se você priva isso, se você não dá os nutrientes para o cérebro, algumas células dele começam a morrer. E essas células não voltam mais. Então pode levar sequelas neurológicas. Mesmo a pessoa engordando de novo, mas vai ficar com danos. Certo? Isso aí varia, logicamente, de pessoa para pessoa. Então, temos aqui o índice de massa corporal em que está muito abaixo do ideal, ou seja, pode estar abaixo do ideal, está no ideal. Bruno, como é que eu vou saber que vai estar ou não no ideal? Como eu disse, o nutricionista vai fazer o cálculo e ele vai, o pediatra para criança, para adolescente, vai fazer o cálculo e vai dizer, logicamente, se ele está nessa faixa ideal. Aqui tinha valores, eu não coloquei porque não vale para todo mundo, certo? Seria de pessoa para pessoa, logicamente, através desse cálculo pelo médico ou nutricionista. Pessoas que começam a ganhar um pouquinho mais de massa, o IMC aumenta, elas podem ficar acima do ideal. Um pouco mais do que isso, pode se caracterizar a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que é aquela em que a pessoa praticamente não consegue nem andar ou tem muita dificuldade para se locomover, devido ao peso do corpo ser tão grande que atrapalha ou prejudica muito as articulações das pernas e a pessoa tem problemas até para andar. Então, muito grave. Excesso, certo? Ou falta exagerada de alguma coisa leva a problemas de saúde. Isso aí vocês sabem. Nem 8, nem 80. Existe, logicamente, um meio termo ali em que tudo pode ser absorvido e eliminado pelo corpo, sem levar, logicamente, a prejuízo nenhum de saúde, tá bom? Nós vamos pegar um assunto, e dentro dessa questão da obesidade, vermos se você está se alimentando de uma maneira saudável ou não. Então, uma alimentação que nós chamamos de equilibrada. Como eu disse, nem 8, nem 80. Nós temos uma alimentação em que eu tenho que ter coisas naquele prato, alimentos, né, nutrientes naquele prato, que me dá tudo o que eu preciso, por exemplo, para que eu possa ter minhas atividades diárias normalmente, sem prejuízos. Então, uma alimentação, minha alimentação equilibrada, leva logicamente a uma vida saudável, né? Não vou ter problemas de saúde. Como eu disse, falta de nutrientes pode acarretar problemas em alguma parte do corpo, levando sequelas até mesmo de formas irreversíveis. E nós, ao nos alimentarmos, geralmente de criança, comendo, que é difícil, né? A gente sabe, né?
comendo verduras, comendo legumes, né? Muito difícil criança gostar disso, mas tem casos, viu? Em que se isso for colocado em uma rotina, todo dia a mãe fazendo isso, você se alimentando disso, assim, chega um momento em que para você aquilo é normal. Se você para, sente até falta. E isso, consequentemente, da adolescência, você chegando fazendo isso, né, entrar na vida adulta é a coisa mais fácil do mundo, você continuar com esses hábitos alimentares saudáveis. Isso persiste, isso continua durante toda a sua vida. É tudo uma questão de rotina. E como nós vamos fazer para saber, né, se está se alimentando de maneira ideal, de maneira saudável? Aí depende, logicamente, do que nós temos na nossa região, isso é importantíssimo. Quais são os alimentos da minha região, de Brejo Santo, que eu tenho, certo? Que eu posso utilizar, eu posso comer e eu posso ter os nutrientes essenciais naquele alimento. Então não vou colocar alimentos que não existem aqui para que a gente possa estudar eles. Vamos estudar os que a gente tem, tá certo? Vamos pegar a importância dos alimentos, porque nos alimentamos. O que é, para quê? Por que a gente precisa comer? Se pensarmos bem, ó, a planta, uma árvore não está aí comendo. Você pode pensar dessa forma, mas na realidade está errado. Até as plantas precisam se alimentar. Então não é obrigado ter uma boca para comer. As plantas fazem isso de outra forma, de uma forma bem eficiente. Podemos dizer até que é melhor do que a nossa. Só que a gente não consegue fazer o que elas fazem, que é a fotossíntese. Então nós temos que absorver os alimentos, os nutrientes, de outra forma. E para isso eu tenho vantagens e desvantagens, dependendo do tipo de alimento que você vai consumir. Mas a parte importante da alimentação é para que esses nutrientes que estão nos alimentos realizem alguma coisa no meu corpo. Nós temos dois tipos de reações no nosso organismo para que eu possa, por exemplo, viver, existir. Né? Eu preciso ter meu corpo e eu preciso fazer meu corpo funcionar. É uma coisa bem simples, né? Você tem que ter seu corpo e tem que fazer ele funcionar. Para fazer ele funcionar, você precisa de oxigênio. Você precisa de alimento, tanto líquido quanto sólido. Então a gente vai matar essa questão praticamente na alimentação. O oxigênio a gente vai deixar para depois, na outra aula. Então, na aula de respiração. A alimentação, ela tem dois tipos de fontes. Nós temos as fontes de energia, é quando o alimento faz você funcionar, e as fontes de substâncias, que é aquilo que vai fazer seu corpo. Como eu disse, você tem que ter seu corpo e fazer ele funcionar. Então nós temos um alimento que tem duas funções, uma função energética da energia e uma função de substância, quer dizer, fazer seu corpo, fazer carne, fazer pele, fazer osso, fazer músculo, fazer sangue, fazer órgãos. Isso aí é importante, senão você não existe, você não vive. Não é só ter, é fazer funcionar. Para que nesse conjunto de fonte energética e fonte de substância, nós possamos crescer, nós possamos reparar nosso corpo e nós possamos funcionar. São três vamos dizer, finalidades que nós temos: os meios, a base, o meio e o fim. Então, na questão dos meios, às vezes, como estamos aqui, ó, os meios não justificam os fins, se isso for de forma exagerada. Comer muita substância gordurosa pode atrapalhar o seu funcionamento, pode atrapalhar o seu reparo. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, quando se cortam, ela tem uma grande dificuldade de cicatrização. A ferida fica aberta. Em coisas que uma pessoa normal, a ferida fecharia em alguns segundos, um minuto no máximo, por diabético, pode passar até dias. O corte aberto, grande, tem que, às vezes ir no hospital até suturar, fechar, dar ponto, porque não fecha, devido a um exagero de alguma coisa. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto: crescimento. Então nós sabemos que nosso corpo, né, é feito de células, vocês viram isso ano passado, e que para você crescer, você precisa aumentar o número de células. Ou seja, a célula ela não cresce em tamanho, ela cresce em quantidade. Então, nós temos um bebê, tem uma quantidade X de células.
À medida que ele cresce, ele aumenta esse número. E vai aumentando o número de células, milhões, trilhões, trilhões e trilhões de células, vai aumentando, até chega um momento em que você para de crescer, fica praticamente do mesmo tamanho e não cresce mais. Mas você precisa fazer as células manterem-se lá, funcionando. Isso é importantíssimo. Então, uma função dos alimentos é ajudar a crescer. Nós temos o reparo, como eu disse, a cicatrização de algumas partes do corpo que possam ser lesionadas por um corte, né? Alguma coisa. Então, acontece isso aqui, ó. Isso aqui é a cicatrização, ó, que é o momento em que nós temos o reparo, certo, de células Soft pelo tissue corpo. organs in the body Então, repair observe, injury cortezinho, through a ó. multi-step process that begins as platelets from torn vessels work to form a mesh-like Então, clot nosso that corpo prevents começa blood a loss. produzir células que vão Inflammation in the fechar a area ferida, são as occurs as tissue plaquetas, repair elas begins in the damaged entopem area. a ferida. Mast cells release Existem histamine células that dilates blood especiais vessels que, and increases vamos blood dizer, flow to the repair dentro daquele site. corte pode ter uma White blood bactéria, cells, pode called ter um micróbio neutrophils ruim lá and que pode levar a uma macrophages, work to doença. consume Então, bacteria existem and células remove chamadas de damaged glóbulos tissue and brancos, ó, debris. As que bacteria matam and dead esses cells are micróbios. Vão removed, lá the e proliferative phase of impede que wound aconteça healing uma begins. doença. Fibroblasts No momento build em new que tissue a by ferida secreting começa a collagen that produzir takes the shape of the original células tissue. de During reparo, remodeling, a the ferida, final que é a phase of famosa wound casquinha, healing, the ela tissue fica em created by cima. the E fibroblasts embaixo matures and começam a regains. fechar. Ó. Ocorre o processo de reparo. Para que isso aconteça, é preciso estar bem nutrido, com muitos nutrientes pelo corpo. Isso vai estar nos alimentos, que vai ser passado através da alimentação para nós. Então, bem simples. Então, primeira função dos alimentos, me ajudar a crescer. Segunda função, reparar danos no meu corpo. Pode ser até por dentro, que eu não estou vendo agora, mas pode ter acontecido uma fissura, alguma coisa. Então, por lá mesmo é fechado, eu nem vejo. Ou então esse que aconteceu de um furinho por um prego, por uma faquinha, alguma coisa, algum machucado. Até mesmo quando você cai e rala o joelho, né? Vamos para a terceira. A terceira é o nosso famoso funcionamento. Meu corpo funciona bem, só funciona bem se ele estiver com os nutrientes nele. Então, eu tenho aqui, através da alimentação, ó, o funcionamento de todos os nossos sistemas. Eu tenho o sistema digestivo, circulatório, ósseo, né? Todos eles estão integrados, estão funcionando. Um depende do outro. Nenhum órgão trabalha sozinho no corpo. Eles sempre vão depender de outro ou de outros órgãos, outros sistemas, para o funcionamento. Se acontecer, por exemplo, de um mau funcionamento no sistema digestivo, você não vai absorver nutrientes. Se não absorve nutriente, vai ter gente ali que vai começar a sentir falta. O coração, os ossos, a pele, carne, músculo, podendo levar cérebro, podendo levar até mesmo a morte. Então, isso é muito importante. Uma alimentação regrada, uma alimentação equilibrada, para que você tenha um funcionamento adequado. Terceira função. Na primeira a gente falou do crescimento, a segunda do reparo, a terceira do funcionamento. E quem são esses famosos nutrientes que a gente está falando aqui? Quem são? Quem é essa galera? Então nós temos nutrientes e funções. O que é um nutriente? É qualquer coisa que tem no alimento e que ajuda você ou a crescer, ou a reparar, ou a funcionar. São substâncias químicas. Se você pegar um pacote de bolacha e ver a tabela nutricional, vai aparecer vários nutrientes ali. Alguns são bons, outros não são tão bons em excesso, certo? Mas todo alimento vendido ele tem isso. E esses nutrientes, eles podem ter uma função energética e plástica. O que é a função energética? É a função para você fazer exercícios, para você funcionar, para você se mexer, para você pensar. Então, tudo isso gasta energia. Onde é que eu vou ter essa energia? Dos nutrientes, dos alimentos. Mas eu também tenho que fazer meu corpo, isso eu chamo de plástica, uma função plástica, que é fazer carne, ossos, músculos, fazer qualquer parte do seu corpo, né? Então, todos os alimentos têm substâncias, nutrientes energéticos e plásticos. Isso aí não podemos fugir, ok? Eu tenho quem
eu tenho os famosos nutrientes proteína, acho que vocês já ouviram falar, carboidrato, lipídio, minerais e vitaminas. São os nutrientes mais importantes que nós temos e que precisam estar nos alimentos que comemos em quantidades equilibradas. Muita proteína pode fazer mal, pouca também. Muito carboidrato, pouco, muito pouco, muito pouco. Não é para se ter essas quantidades desbalanceadas. Um prato de almoço, de jantar, de lanche, precisa ter um pouco de cada. E isso é importante para o funcionamento, para o reparo e para o seu crescimento. E a gente vai falar deles, tá certo? Proteínas, então, é o nutriente número 1, certo? Que nós temos, a gente vai ver ele, que esse nutriente, ele tem duas funções também, ó, plástica e energética. Todos eles vão ter um pouco, mas a proteína tem muito mais plástica. O desenhozinho aqui eu coloquei, ó, porque dá uma ideia de que eles estão levantando um muro, estão construindo alguma coisa, construindo uma casa. Então, o corpo é a nossa casa. Então, quem é que constrói o nosso corpo? As proteínas. Os alimentos que têm proteína. Peixe. Peixe é riquíssimo. Tem algum, só tem proteína no peixe? Não. Tem vitaminas, tem sais, tem carboidratos, mas o que eu tenho em maior quantidade é a proteína. Peixe, frango, queijo, carne, tanto de boi quanto de porco no geral. Tofu, que não é uma comida nossa, mas eu peguei essa tabelinha. O leite é rico em proteína. Feijão, a clara do ovo, não a gema. A clara do ovo ela é riquíssima em proteínas. E sementes, qualquer semente que você coma é rica em proteína, certo? Então, tem a função energética, ou seja, as proteínas não são todas que dão energia. Uma boa parte tem a função plástica, mas tem algumas proteínas que estão presentes nos alimentos que dão energia, então função energética. Mas proteína é mais para fazer o corpo. Para fazer funcionar, aí é outra história, é os carboidratos. É um nutriente que está presente também em vários tipos de alimento e que tem a função de fazer funcionar. Enquanto que as proteínas é como se fosse minha casa, quem está dentro fazendo a casa funcionar são os carboidratos, tá certo? São componentes, são nutrientes com função plástica e energética. Aqui é pouco, aqui é muito. Então, alimentos principalmente de origem vegetal, fica essa dica. Vegetais são riquíssimos em carboidratos. Eles dão muita energia para o nosso corpo. Por exemplo, mandioquinha, mandioca, inhame, batata doce, milho, batata inglesa, grão de bico, né, aveia, feijão, arroz. Então, esses alimentos aqui, frutas são riquíssimas em carboidratos também, tá certo? Então, praticamente os vegetais, eles têm a função de nos dar energia. Então precisa estar presente na nossa alimentação, desde o café da manhã até a hora de dormir. Só que sem exagero, beleza? Então tem os lipídios, que são nutrientes também com função plástica e energética. Então os lipídios ajudam a fazer seu corpo e a fazer ele funcionar. Então nós temos principalmente os óleos, certo? As gorduras. Então você pega um pedaço de carne, tem gordura? Tem. Então, a carne é carboidrato, a gordura é lipídio, aquela gordurinha boa, aquela gordurinha, um pedaço de carne, que dali é delícia. Só que em grande quantidade pode fazer mal, tá certo? Existem quantidades que não podem ser excedidas. A mesma história para o óleo. Ah, você vai fritar uma batatinha. Então, comer batatinha frita todo dia, você está ingerindo muito lipídio, muito óleo. E isso pode acabar também elevando a sua massa, levando à obesidade. Então os lipídios são os vilões. Em excesso, eles engordam muito e levam à obesidade. Entopem veias e artérias, podendo levar a doenças. Então o exagero de lipídio pode acarretar problemas de saúde. Nós temos os minerais, né, que são os sais minerais, como alguns livros trazem, que são nutrientes com a função também plástica e reguladora. Eles têm a função principalmente de fazer as coisas funcionar na hora certa. Então tem nutrientes aonde? Tudo que é ser vivo tem nutriente.
alguns mais para mais para outros, tá certo? Então temos sais minerais tanto nos vegetais, que são frutas, legumes, né, hortaliças, peixes, ovos, batata, tomate, carne. Então são alimentos que possuem os minerais e eles regulam. Para a gente dar uma olhada em minerais, nós precisamos ter os tipos de minerais. Aí eles são grandes, viu? A quantidade é um pouquinho. Então vamos dar uma olhada numa tabela. Ó. Eu tenho aqui o cálcio, eu tenho o fósforo. Poxa, Bruno, a gente vai comer palito de fósforo? Não. Ali no palito de fósforo, ali é o fósforo misturado com outros componentes químicos que não faz bem à saúde. O fósforo ele é um íon que está presente na alimentação, no corpo dos seres vivos, tanto vegetal quanto animal. E quando você come, ele vai para o seu organismo, mas não é daquela que está na ponta do palito, não. Tem ali outra substância misturada com fósforo. Esse aqui é o puro, aquele que faz bem à nossa saúde. Eu tenho o sódio, o cloro, o potássio, o magnésio, o ferro, o iodo e flúor. Todos eles têm uma função e onde você encontra. Eu deixei aqui uma tabelinha bem simples. Cálcio forma dentes, forma ossos, né? Ajuda na coagulação do sangue, está presente nos músculos. Fósforo, por incrível que pareça, eles ajudam a formar ossos e dentes. Sódio ajuda a equilibrar os líquidos do corpo, né? A quantidade de água que tem no nosso corpo, então ele equilibra, nem muito nem pouca água no corpo, então ele regula, e por aí vai. São vários tipos, vocês vão dar uma olhada no material, porque na aula ao vivo eu falo bem direitinho dessa tabela para vocês, então eu vou deixar ela aqui. E por último, as vitaminas, né? O grande grupo de substâncias reguladoras. Então vitamina não forma seu corpo, vitamina não dá energia, vitamina diz como as coisas funcionam dentro de você. Na falta de uma vitamina, ocorre uma bagunça no seu corpo. A falta de sais minerais, ocorre uma bagunça no seu corpo, porque os dois são reguladores, e isso pode levar a doença. Por exemplo, nosso sangue, ele possui uma vitamina que está presente principalmente nas mucosas, como é chamado. Então migra do sangue para as mucosas, como por exemplo a pelezinha da boca. Então ela é bem fina, diferente da pele mesmo, mais grossa. Quando falta uma certa vitamina no nosso corpo, essa pelezinha da boca e dos dentes da gengiva começam a rachar. Racha tanto que começa a sangrar muito. Então leva a uma doença. A falta de algumas vitaminas, a falta de alguns sais minerais podem levar à doença. As vitaminas são classificadas praticamente como um alfabeto, às vezes com um númerozinho pequeno, tipo vitamina A, vitamina B, vitamina B1, aí vem B2, B6, vitamina C, D, E, K e por aí vai. E essas vitaminas são importantíssimas e encontradas nas mais variadas, nos mais variados alimentos que temos aqui. Então vai desde vegetais até animais, alguns com mais vitaminas, outros com menos. Por exemplo, vitamina C, né? É uma vitamina encontrada nas frutas cítricas, ó. Laranja, limão, é rica em vitamina C. E essa vitamina C é importantíssima também para regular alguma coisa no seu corpo. Então a gente vai ver agora, ó, na mesma forma da tabela que eu mostrei dos sais. Eu tenho aqui as vitaminas e eu tenho aqui onde você encontra e o que é que ela faz no seu corpo. Eu vou falar só de uma e na aula eu já falei dessas daqui. E essas vou pegar só a primeira para que vocês tenham essa noção. Então, vitamina A é uma vitamina que está presente em vegetais e em animais. Certo? Cenoura, por exemplo, é rica em vitamina A. Fígado é rico. Ovo, leite e derivados. Iogurte, né? Coalhada, alimentos de origem de leite. Então nós temos esse tipo de vitamina presente. Essa vitamina é muito bom para o olho. Naquela história de comer formiga faz bem para a vista. Isso aí é um ditado popular, né? Nem tudo que é dito pelo povo, aqueles ditados assim, a gente deve levar realmente ao pé da letra, tá certo? Em vez de comer formiga, coma cenoura, coma ovos, beba leite. É muito melhor, mais gostoso. Então eu tenho ela importantíssimo para a formação, ó, de partes do nosso olho. Então, na falta dessa vitamina,
você começa a ter distúrbios da visão, você começa a ter problemas para enxergar, principalmente à noite. Leva a uma doença chamada de cegueira noturna, xeroftalmia, como os médicos chamam. E isso é um problema, né, que pode ser resolvido apenas voltando à alimentação. Então, é difícil demais você ter ela hoje em dia. Praticamente essas doenças que tem aqui, ó, que eu tenho aqui, eu tenho um pouco delas, são doenças que são muito comuns em países subdesenvolvidos, países em que a miséria é muito grande, as pessoas mal têm o que comer, então leva a quadros de desnutrição. A pessoa desnutrida, ela não tem essas substâncias químicas, esses nutrientes, consequentemente vai ter um problema de saúde, certo? Que pode levar até a morte. Nós temos as fibras da dieta. Fibras da dieta são nutrientes que ajudam a você não ter problema para ir no banheiro, né? Chega lá e não consegue fazer suas necessidades, porque tá tem muito cocô, né? A gente chama isso de prisão de ventre, né? A pessoa chega lá, tá querendo, mas o cocô é tão grande que dá até problema para sair. Por quê? Porque a pessoa não se alimentou de fibras. E as fibras que estão presentes nas frutas, sementes, legumes e verduras, então só comer carne não é bom. Eu só como carne, só como carne, então isso não é bom para a sua digestão, a parte final da digestão, quando você vai, né, colocar as coisas para fora, né, no banheiro. Então, as fibras ajudam na absorção de água e assim tornar o cocô, as fezes, não tão duras, né? E elas vão sair facilmente. Então, pessoas que não comem fibras, não têm fibras na sua alimentação, vão ter problemas lá na hora de sentar no trono, na hora de vai pro rei, né? O rei vai pro trono, chega lá o rei o rei tem problemas para terminar o serviço. Então, nós temos aqui, ó, principalmente sementes, sementes, frutas, legumes. Então, se você está tendo esse problema, então é bom procurar alimentos ricos em fibras, né? E, por último, o que é se alimentar direito, né? O que é que eu tenho que fazer para ter uma boa alimentação? O que é que eu devo fazer? Então, primeiro, nada de exagero. Eu tenho as quantidades adequadas, as quantidades certas. Tem que estar presente todos os nutrientes e as fibras para que seu sistema, né, digestivo funcione muito bem, que os nutrientes todos sejam absorvidos, seja mandado para todas as partes do seu corpo. E o que não serve, aí vai para o trono, aí vai-se embora. E como saber se a gente está se alimentando bem? Como eu disse, evitar excesso, né? Não é bom, tudo demais é veneno. Exagero de fritura demais, gordura demais, massa, refrigerante. Eu sei que isso aqui é maravilhoso, é muito bom. Fritura, gostoso demais, gordura, tudo isso é muito bom. Ou seja, o que é muito bom faz, às vezes, muito mal. Se for em exagero, tudo é em excesso, viu? Então, o que é interessante, o que é ter uma alimentação adequada, balanceada? Um café da manhã reforçado, porque é sua primeira refeição, então é a refeição mais importante do dia. Se alimenta, não vai logicamente se alimentar de uma feijoada no café da manhã, uma buchada, uma panelada, um sarapatel, né? Você vai se alimentar de alimentos que estão presentes, que está presente nele os nutrientes e as fibras, porque daí para frente seu dia vai ser de muita, vamos dizer, de muita saúde. Imagina o seguinte, você passou a noite toda, 8 horas, vamos dizer, ou mais, dormindo. Seu corpo se alimentou de todos os nutrientes que estavam ali na sua barriga, no seu aparelho digestivo. Não tem nada, zerou. Então, a primeira alimentação, ela precisa ser reforçada. Ter um almoço variado, quanto mais colorido, melhor, viu? O prato. Porque quanto mais colorido, mais variado, mais nutrientes, melhor para você. Jantar equilibrado, então quando você vai chegando no momento que você vai dormir, então não é muito interessante você comer algo pesado, de difícil digestão, porque você vai dormir, seus sistemas eles começam a também descansar um pouco. Quem é que vai ficar trabalhando a noite toda? Seu aparelho digestivo.
Então ele, sendo forçado demais, ele pode não funcionar tão bem. Então uma alimentação também equilibrada antes de dormir é importante para que o seu próprio sistema digestivo também descanse um pouco. E aí eu tenho os tipos de refeição. Ó. Um café da manhã, é sempre bom ter frutas, pessoal. Frutas é sempre bom. E não é difícil de ter frutas em qualquer casa. Banana, né? É muito fácil de achar. Manga, mamão, alimentos que estão aí nas quitandas e que, se você começar a botar isso em prática, vocês vão ver a diferença. Então, cafezinho, né? Um pão, um requeijão, iogurte, né? São alimentos que podem ser comidos pela manhã e que são reforçados e que você pode acrescentar, logicamente, sucos, evita refrigerante. Em tudo, viu? Em tudo, evita refrigerante. Se puderem, lógico, né? Muito bom, mas suco de fruta é muito mais energético, muito mais saudável. Um almoço ó, colorido, variado. Um jantar também, não exagerado em comida gordurosa. E entre um e outro, café, almoço e janta, é sempre bom um lanche. Em que você pode comer um sanduíchezinho com a fruta, né? Uma saladinha, outro sanduíche. Então, alimentos leves. Isso ajuda muito e vocês vão sentir a diferença. Logicamente, nada disso pode ser apenas feito sentado, logicamente, né? Você sem fazer atividade física. É sempre bom uma caminhada, que isso vai ajudar todo o seu organismo, certo? Aqui eu tenho substâncias que necessitam na alimentação, que necessitamos, nós precisamos disso. Ó, as proteínas, revisando, os carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Todos esses nutrientes estão presentes no alimento, estão presentes na variedade do que você come, e isso vai levar para você só benefícios, só saúde, tá certo? Vocês vão clicar no link aí para fazer a atividade, 5 perguntinhas disso que a gente falou, muito fácil, não tem nada fora do que está aqui no material e que vai ser mandado para mim. Você vai colocar nome, né, completo, vai colocar a série, a turma, responde e clica em enviar. E aí eu recebo as respostas de vocês, tá beleza? Pessoal, foi bom. Espero que vocês estejam aqui novamente nessas aulas. Tudo de bom e até a próxima. Valeu? Fui!